Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez, nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso momento sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje, ok? Hoje eu quero trazer o Salmo 14, verso 5, em que o salmista alerta aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não creem em Deus, pessoas que, por não crerem, não obedecem, e às vezes creem e não obedecem. Então, quem está numa trajetória de desobediência contra o Senhor corre sérios riscos. E o salmista alerta. Salmo 14, verso 5. Mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Então, o salmista, no Salmo 14, ele começa o salmo falando sobre a loucura de não se crer em Deus, né? É uma loucura, é um gesto insano não crer em Deus. E as consequências desse não crer são óbvias, né? E agora, então, ele vai falar sobre o resultado da incredulidade, que é a desobediência, né? Mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Então, Deus tem compromisso com os obedientes e ele se põe ao lado, né? Ter Deus ao lado, para nós, é garantia de vida, é uma bênção, né? Ter Deus ao lado dá ideia de, né, de aquele amigo que está ao lado, né? Aquele pai, aquela mãe que está ao lado e, portanto, dá segurança à criança, né? Então, o salmista diz que Deus, o nosso Deus, é um Deus que se põe ao lado daqueles que obedecem. E, portanto, aqueles que não obedecem vão tremer diante de Deus. Um dia, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. A Bíblia nos assegura isso. Um dia, todos, eu e você, creia você ou não creia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor para receber, né, a palavra do Senhor, a absolvição ou a condenação. Isso está claro, tá? Quais seriam os benefícios da obediência, então? Né? Já que desobedecer é loucura, quais seriam os benefícios dessa obediência? O que Deus está planejando? Né? O que Deus quis dizer para mim e para você quando inspirou o salmista para escrever essas palavras? Tá? O que ele estava querendo dizer para mim agora, dizer para você agora? O primeiro benefício da obediência é a aprovação de Deus. Deus aprova, Deus abençoa aqueles que são obedientes. Tá? A Bíblia toda nos ensina isso. Muitas passagens na Bíblia mostram pessoas que estiveram próximas de Deus, pessoas que obedeceram a Deus, pessoas que decidiram não apenas crer, mas também a obedecer, a servir a Deus. Essas pessoas contaram com a bênção, a aprovação de Deus. Um outro resultado da obediência é a presença de Deus. Ele diz que Deus se põe ao lado, né? Então, a presença de Deus constante nas nossas vidas é bênção, é maravilha, é algo que nós devemos agradecer a Ele todos os dias, em todos os momentos. Temos um Deus presente, um Deus pessoal, um Deus que lida conosco, né? É um lidar personalizado e Ele está presente. Não é um Deus distante, é um Deus que está lá no céu, está lá. Não, não, não. O nosso Deus está lá no céu, mas também está ao lado daquele que lhe obedece.
Um outro resultado, uma outra bênção, são os livramentos de Deus, né? Então eu posso contar com os livramentos de Deus. Por causa da minha pecaminosidade, por causa das minhas fraquezas, eu estou sempre me colocando em risco. Isso acontece com você? Né? De vez em quando eu me surpreendo, né, fazendo algo, dizendo algo, estando em algum lugar em que eu estou correndo riscos, estou em perigo. Estou em perigo. Né? Mas quando nós estamos obedecendo ao Senhor, mesmo lá, em situações de risco, podemos contar com os livramentos do Senhor. Ele está lá, segurando a nossa mão, bem firme, bem firme. Isso é maravilhoso. Aprovação, a presença e livramentos. Isso traz um outro resultado, que é a paz, a tranquilidade, a segurança, a certeza de que estamos muito bem guardados. Deus está cuidando de nós. De nós quem? Aqueles que obedecem ao Senhor. Porque os que não obedecem, um dia vão temer e tremer diante do Deus Santo, puro, extraordinário e tremendo. Deus é maravilhoso. Está do seu lado. Creia nisso. Usufrua dos benefícios da presença do Senhor, sendo obediente ao Senhor. Querido Pai, obrigado porque a Tua palavra nos ensina o caminho, como devemos viver, como devemos nos comportar na presença do Senhor. Obrigado, obrigado. Queremos Te obedecer em tudo. Ajuda-nos, pois, a Te obedecer. Que o Teu Espírito Santo fortaleça a nossa fé, o nosso amor por Jesus e o nosso desejo de obedecer e obedecer sempre. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.